Salve, salve família, que é Claudio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar mais uma vez aqui adentrando no seu lar, adentrando na sua casa todas as terças, quartas e quintas-feiras. Nós tínhamos um encontro marcado, né? Às 20 horas. O primeiro episódio parece que foi ontem, né? E hoje nós já estamos aqui, passamos aí de 140 episódios. Que honra! O meu muito obrigado. Que Papai do Céu continue te abençoando, né? A gente sabe que não é fácil e sem vocês seria muito mais difícil. Mas graças a Papai do Céu, a você que já veio aqui como convidado, que sentou nessa bancada, muito obrigado, né, por ter estado conosco. Você que ainda há de vir como nosso convidado, muito obrigado antecipadamente. E eu quero já pedir a você, se inscreva, compartilhe, comente, deixa o like aí, né, para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do DDI Podcast é isso, né, ser vida em outras vidas. E você já sabe, né? Se é autoridade, esquece. Está no DDI Podcast. Mais uma vez eu te peço, se inscreva, compartilhe, comente. Na nossa rede principal, lá no Instagram, 9 milhões de pessoas passaram no último mês, né? Já batemos aí a casa dos 107 mil seguidores. Meu muito obrigado. Se você é novo, vem para cá, traz mais alguém. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada. Todas as vezes que vem alguém aqui, inspira tantas outras vidas, né? E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre da sociedade alagoana. Vocês pediram, né? E hoje está aqui uma autoridade espiritual. Isso mesmo. Estou aqui hoje com um padre, e é o Padre Duda. Boa noite, padre. Boa noite, como é que estamos? É uma alegria estar aqui com vocês para poder bater um papo, conversar, tirar dúvidas, não sei se todas, mas estamos aqui para tentar de alguma forma interagir com o seu público, com aqueles que lhe acompanham, e é bom a gente conhecer espaços novos e saber que aqui em Arapiraca, tão perto da gente, tem um espaço que abre as portas para informação, para bate-papo, para conversa, que é uma coisa tão boa e tão nova que acabou fazendo parte das mídias sociais das pessoas que acompanham esse estilo de trabalho, né? Coisa boa. Estávamos aqui, né, no bate-papo, antes, no off, o Dr. Cleite estava aqui, grande Dr. Cleite Ferreira, né? O juiz federal mais amado do Brasil, eu costumo dizer, né? E a gente conversando aqui, e eu vou dizer para o senhor aqui, né? Antes de iniciarmos o bate-papo propriamente dito, que áurea boa o senhor tem, viu? Que paz de espírito. Como é bom a presença Eu gosto de ser feliz. Como é bom. O senhor aqui conversando com a gente, e o rapaz, que camarada, gente boa, com todo respeito. Eu acho que talvez, eu viajei muito pelo Brasil já, embora seja um padre muito novo, mas eu acho que isso é nosso, do nordestino. Não dizendo que as outras pessoas não tenham isso, mas eu carrego a coragem, a ousadia do nordestino, tudo. Isso é em tudo que você puder imaginar. Desde de ir na roça, matar galinha, matar porco, fazer bolo de mandioca, e estar nos palcos, ou estar dando um curso, uma palestra, eu levo essa leveza da alegria. O Papa Francisco, ele faz uma oração diária, ele pedia a Deus assim, me dê motivos para sorrir. Me dê um dia feliz e alegre para que eu possa sorrir muito para as pessoas. Eu acho que eu peguei um pouquinho disso, porque é tão bom. A gente azeda, chata, para quê? Né? Perder tempo com essas coisas na vida, eu acho que eu não quero não, isso para mim não. Coisa boa, coisa boa. Padre, que honra tê-lo aqui, né? Antecipadamente eu já te digo. Mas a gente inicia o bate-papo com uma pergunta que a gente externa para todos os convidados. E eu quero ouvir, quem é o Padre Duda? Fica à vontade. Eu sou natural de Arapiraca, nasci aqui em Arapiraca, mas a minha família mora em Igaci e Craíbas. Então é nesse triângulo que não é mineiro, mas é alagoano aqui dessa nossa região. E sou quarto de 5 filhos, tenho 4 irmãs, e só tenho eu. Minha mãe já é falecida, tem meu pai que mora aqui no sítio. E cedo saí daqui, acho que com 14, 15 anos fomos para São Paulo. Mudamos para lá e segui minha vida por lá. Aqui fiquei muito pouco tempo, mas acho que as minhas raízes, as minhas origens, eu me proibi de esquecê-las. Eu chorava de saudades do Nordeste quando morei em São Paulo e dos outros estados. Eu sentia falta disso aqui, de tudo isso aqui. Por exemplo, depois de quase 20 anos eu voltei para cá para cuidar do meu pai, que está enfermo, e todos os dias eu vou no sítio de manhã, na roça. Eu preciso ir lá porque me faz bem, o ar me faz bem, o café é muito simples, o sentar no chão. Agora essa semana, por exemplo, eu estava destalando fumo. Veja, eu não preciso disso, mas eu gosto. Eu acho que é parte da minha essência. Então,
eu fui para São Paulo muito cedo, lá estudei, terminei o ensino médio, e depois entrei para o seminário, não cheguei a trabalhar em empresas. Aliás, eu sempre fui muito... Eu nunca quis depender muito dos meus pais, porque também não tinham condições. A gente sabe que quem é do sítio da roça aqui, a gente trabalha para comer, não tinha outra coisa, é roça. Embora meu pai seja músico, seja sanfoneiro, e daí talvez mais um pouquinho para frente eu vou explicar por que eu entrei nesse mundo da música, né, como padre. E eu não sei se você se lembra, talvez, eu não sei se nós somos mais ou menos da mesma idade, mas tinha um curso chamado Telecurso 2000, se lembra? Sim, No né? passado, que chegava aí às 4 da manhã. Eu aprendi no Telecurso 2000, acordando às 4 da manhã, a cortar cabelo. Então, com 12, 13 anos, eu já cortava cabelo para ter dinheirinho do mês aqui. E quando mudei para São Paulo, escondido da minha mãe, porque eu não queria pedir dinheiro a ela, eu fui trabalhar no lixão, antes de entrar para o seminário. Então, eu ia todo dia e dizia a ela que eu estava no outro trabalho, mas eu ia para o lixão para trabalhar antes de entrar para o seminário, para não ficar pedindo nada. Para mim, a independência sempre foi uma meta. Eu quero ser independente para ajudar a minha mãe. Mas desde criança, eu já caminhava na igreja, já ia sozinho na catequese. A minha mãe nunca me levou, isso é um detalhe. Nunca fui incentivado, mas não porque ela quisesse, é cultural. O nosso povo, sobretudo do sítio, não tem essa cultura que tem hoje. O pai e a mãe levam a igreja aos domingos para catequese, não. Mas eu sabia que tinha que ir, eu ia. Então eu nunca faltava. Isso era fato. Sábado de manhã eu pegava a minha sacolinha aí, sacolinha de plástico, colocava nas costas para o catecismo e ia embora para a igreja. Então acho que desde criança, mesmo não tendo uma influência forte da minha mãe e do meu pai, eu acho que Deus já me chamava por ali, porque para mim era prioridade. Tem um padre aqui muito famoso, Monsenhor Aldo de Melo Brandão, ali da Concatedral, que quando eu não vinha à missa com meu avô, eu ouvia 6 da manhã a missa aqui na Concatedral, na rádio AM. Então, assim, eu já era interessado nessas coisas. E depois até alguns lapsos, assim, que eu escutava música clássica, erudita. Minha mãe disse assim, meu filho, isso é muito estranho, porque eu colocava na rádio um programa que tinha na AM também, que aparecia cantoras líricas, e eu gostava daquilo como criança. Então, as coisas, acho que elas vão... Hoje eu vou descobrindo alguns sentidos que foram acontecendo, e as coisas foram se encaixando. Acho que Deus já preparava alguma coisa para mim. Aí pronto, até os 18 anos, de Jundiaí, lá em São Paulo, que é onde minha família, minhas irmãs moram, eu entrei para o seminário e comecei minha vida. Depois, já era para eu ter uns 10 anos de padre, só tenho 5, porque minha mãe lá adoeceu, teve derrame, eu precisei pedir licença, aliás, e vim cuidar dela, fiquei uns 3 anos. Aí depois, nesses 3 anos que eu fui trabalhar realmente, fui para o batente, fui para a empresa, mas já era músico. Então eu ia para as igrejas dar aula de coral para criança. A aula juntava as crianças e fazia coral para cantar. Então eu sempre me metido de aprender as coisas. Eu acho que quando eu sempre digo assim para o povo do sítio, a gente pode tudo se quiser. Porque eu não tive incentivo do meu pai, não tenho vergonha de dizer isso não. Também não foi culpa dele. Eu sempre digo que é questão de cultura e de história. Eles são analfabetos os dois, o pai e a mãe. Nunca me incentivaram, mas eu sempre achava que eu podia aprender alguma coisa. E eu buscava. Então, quando eu saí do seminário a primeira vez, já tinha cursado uma faculdade que era filosofia. Nesse tempo, nas minhas folgas, eu ia estudar música clássica. E quando eu saí de licença, eu trabalhava de manhã e de noite eu ia dar aula de música para as crianças. Então, já era mais ou menos envolvido e sempre fui de buscar. Eu sou muito curioso, agora parece que eu não tenho nada para fazer. Eu comecei a fazer um curso online de psicanálise e vou indo. Eu acho que... Eu culpo isso ser nordestino, culpo no sentido bom, de ter essa essência de não ficar para trás porque sou da roça, porque fui, não. O mundo é pra gente. O mundo é livre e a gente pode conquistar o que quiser, se quiser, correndo atrás. Né? Então eu não perco tempo com as coisas ruins do passado, não. Quando alguém vem choramingar alguma coisa, mas já passou. Olha para frente, para de ficar preso no passado, nessas coisas que atrapalham. Não. Eu sofri muito quando criança, todo mundo sofreu, agora eu ficar preso no sofrimento. Eu não. Deus está me dando a oportunidade aqui e agora, é isso que eu tenho que viver. O passado é a história que me faz chegar até aqui para contar. Eu tenho que ter história para contar. E se for só coisa boa, não presta. Se eu passar aqui meia hora ali contando coisa boa, você vai dormir na minha frente. Tem que ter uma desgraçazinha, não é não? Na nossa vida tem que ter umas desgraças que vai fazer com que a gente dê risada, fique triste. Então as emoções fazem com que a gente vá se entendendo e eu vou levando nessa leveza a vida. Coisa boa. O senhor entra no seminário com quantos anos? Entrei com 18 anos. 18 anos. Qual é a parte mais difícil de entrar num seminário para se tornar padre? Deixar a família. Ainda mais no meu caso.
eu vou tentar explicar. Tem duas realidades. Existe o padre diocesano e o padre religioso. O que é o padre diocesano? Aqui nós temos, você está dentro da diocese de Penedo. O bispo de Penedo mora em Penedo, está lá a sede administrativa chamada Cúria, e ele tem as cidades que compõem a diocese, como se fosse um governo. E as cidades seriam os pequenos estados, mais ou menos assim, uma coisa assim mais clara, para ficar mais claro. E aí os padres dessa diocese ficam nessa região, que é chamada diocese de Penedo, nas cidades que fazem parte do governo do bispo que está em Penedo, que pastoreia. Eu não, eu sou religioso. O que significa o religioso? É a mesma coisa, é padre também, só que a nossa formação ela é diferente. E o meu, por exemplo, eu tenho um fundador. O meu fundador é Santo Afonso, por exemplo, que nasceu em Nápoles, na Itália, e ele juntou um grupo de homens para poder evangelizar. E ali juntaram-se e formaram um grupo chamado de Redentoristas, que é o grupo que faz parte. Sou do grupo dos Redentoristas. Então, digamos que a minha jurisdição não é Penedo. Eu agora estou em Palmeira dos Índios, na Diocese de Palmeira dos Índios, porque meu pai está lá. Eu faço parte do grupo maior que está em 89 países no mundo. Então, eu tenho um superior no Brasil e tenho um superior geral. E ainda tem o Papa. Só que todos eles são... O Papa governa todos, cuida de todos, mas cada instituição tem o seu responsável que cuida. Aqui o bispo de Penedo, o bispo de Palmeira dos Índios, temos muitos outros no Brasil. E no meu caso, é chamado de superior provincial. Ele cuida de uma província que é maior do que o estado. É maior do que o estado. Então, a minha província de origem é Curitiba, porque o sul e o norte do país se juntaram nesse grupo de religiosos, que são muitos no Brasil, são espalhados pelo Brasil todo, e juntou o norte e o sul. Então, a sede do meu superior está em Curitiba, São Paulo. Mas a minha formação toda foi na Amazônia. Então, eu passei por São Paulo, estudei uma parte lá, depois fui para Manaus, para a capital, e lá continuei a minha formação depois que eu voltei, que é quando a minha mãe ficou boa, de saúde. Aí fui para Manaus e lá concluí a minha formação. Não sei se ficou clara essa distinção. Sim. O padre diocesano é mais local. Sim. E o padre religioso é aquele que está em muitos lugares com um superior que vai orientando, e claro, todos eles sempre trabalham em conjunto com o bispo. Então, eu sou religioso, não sou diocesano e por isso eu faço o que eu quiser, não. Eu estou sob os cuidados de um bispo que vai orientar, eu sigo os trabalhos pastorais, etc, etc. A gente falava aqui em off sobre a questão de igrejas que são católicas e igrejas que elas não são católicas. Como é que funciona essa? Então, é assim, no Brasil, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana. Toda ela, a Católica Apostólica Romana, ela está intimamente ligada ao Papa. A gente trabalha em comunhão com o ministério do Papa. A gente chama o Ministério Petrino, o Ministério de Pedro. Papa, sucessor de Pedro. E existe a Igreja Católica Brasileira. A Igreja Católica Brasileira, eu não vou lhe dar dados exatos, e aí eu não tenho problema nenhum dizer que eu não sei, viu? Eu sou descolado nisso aí. Foi um bispo que era católico, romano, que deixou a igreja e ele fundou a sua própria igreja. Então ele fundou a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Esta igreja, ela está separada do Papa, do nosso Papa. Então ele ficou como fundador da igreja dele, da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Eles estão em muitos estados no Brasil, são tão grandes, porque nós temos história, né? Mas eles são muitos no Brasil e existe uma diferença muito grande, né? Parte do que eles fazem, eles trazem como rito da igreja, porque a igreja continuou católica apostólica, só que brasileira e não romana. Nessa situação, a gente chama de cisma. O que é o cisma? Eu não comungo mais da natureza, da realidade da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, o Papa já não tem mais nada comigo. Então, esse bispo, ele organizou a igreja dele e no Brasil existe essa Igreja Católica Apostólica Brasileira. Eu não lembro bem se tem uma apostólica, mas é a Igreja Católica Brasileira. Só que daí eles têm os mesmos ritos que nós padres romanos temos. Então, isso acaba meio que dando uma certa confusão em documentação. Talvez não sei se as pessoas não são muito esclarecidas quando vão lá para fazer casamentos ou batizados, certo que isso acaba misturando um pouco das coisas, né? A gente não quer rechaçar ninguém, mas existe cada qual no seu lugar.
Vale lembrar que a documentação, não sei das outras igrejas irmãs pentecostais, se existe um documento oficial que lhe garanta direitos. Por exemplo, o documento do batismo serviu e serve para muita gente, inclusive, se aposentar. É uma prova. O casamento, o documento do casamento é um documento, um registro, que nele vem, inclusive, o caráter civil. Por exemplo, alguém vai casar, vai lá na igreja, procura para casar, e o casamento no matrimônio, na igreja, a gente coloca lá com efeito civil, ou seja, é um documento completo. Então, a igreja brasileira, às vezes, o pessoal confunde muito, aí vai para a gente levar documento, aquele documento não é válido, e, enfim, é questão só de burocracias, mas a gente não vai desmiuçar isso agora, porque senão a gente não sai daqui hoje. Existem algumas renúncias que o senhor, no posto de padre, e também aqueles que galgam assim, o ministério de ser padre, né, que tem que renunciar. Existem algumas renúncias que você tem que optar. E dentre elas, por exemplo, é não casar. Exatamente. É não casar. E nesse caso, padre, já conheceu, ou o senhor já tomou ciência de alguém que entrou na vida, não na vida religiosa, mas na faculdade ou no curso de padre, e lá no meio disse, rapaz, não dá para mim mais ser padre, eu tenho que sair. Muitos que inclusive se ordenaram comigo, deixaram já se casaram. Deixaram já se casaram. Tenho, né? Porque ele não deixou de ser meu amigo, porque deixou de ser padre. A gente não pode confundir as coisas, né? Amizade é amizade e acabou-se. Independente da realidade. Para mim, que ele era mais santo do que eu. Mas quando penso que não, eu soube da notícia que ele largou e casou, que ele seja feliz, né? Acho que o que importa é as pessoas serem felizes. Agora, uma coisa interessante, acho que a gente precisa, diante de tudo que a gente faz, saber que tudo existe uma regra e a gente só aceita a regra se quiser. Isso para mim é muito claro, né? Agora o povo fica dizendo assim, padre, porque você não casa, fica querendo arrumar casamento para mim, tem que perguntar se eu quero. Não é não. Padre, pergunte primeiro se eu quero casar, e eu não quero. E ser solteiro é uma condição de pessoas que também podem ser felizes, né? Porque como é que você justifica para mim que todo mundo tem que se casar, tem que ser pai e ser mãe, um bando de diacho que joga filho como se fosse bicho, casa-se, você quer casar, mas para viver traindo a esposa, você não consegue entender que isso é um projeto de Deus para a vida toda, então você tem que entender. E outra coisa que eu acho que como padre eu consigo servir a Deus mais 100%. Eu hoje, se o Papa, o Bispo, o meu superior vá para a África, a minha mala está pronta. Agora, se eu tenho uma família, vai ter que mexer com toda uma estrutura para ir. E leve em consideração que quem sustenta o padre é o povo. Então, se eu tiver uma família, aí eu prego que tem que crescer e multiplicar. Aí eu vou ali rumo 10 filhos, a igreja vai pagar. Porque não vou deixar os filhos sem uma boa educação, um exemplo. Então, eu penso que cada um segue a Deus do jeito que quer e é feliz da forma que busca e se sente bem ser, né? Por exemplo, para ser padre, é regra, não é para nós aqui no Ocidente, não pode casar. Isso é fato. Então, quem quer casar não vai ser padre. Existe uma outra possibilidade, que é ser diácono. Boa. O diácono, ele pode casar, inclusive para ser chamado diácono permanente, ele tem que ser casado. Então, ele vai fazer quase as mesmas funções que o padre, com exceção da missa. Ele não celebra missa, mas ele celebra casamento, batizado, ele acompanha as famílias em velórios, ele dá bênçãos, aquilo que é uma ordem, nós chamamos de sacramento da ordem. Então, assim, vai casar, vai ser feliz casado, né? Agora não quer empurrar casamento para todo mundo, de goela dentro. O negócio é isso, né? Não? Outra dúvida, padre. E assim, até nenhum ato de preconceito, alguns, por exemplo, o fato de não ser casado e fazer acompanhamento familiar e aconselhar casais. Existe, o senhor sabe que existe esse preconceito, mas não é casado, e como é que aconselha se não passou pela vez? E eu queria que o senhor desse uma palavra justamente sobre essa situação, para quem está nos assistindo, e desmistificasse isso. Claro. Bem, eu não tenho família minha, mas não é possível que em tantos anos, o tanto de problema de pessoas com diversos problemas, eu não consiga entendê-las. Entendeu? Porque, assim, na nossa formação, para ser padre, a gente estuda entre 8 e 10 anos, no meu caso foi 12. Fiquei 12 anos, e ali a gente estuda tudo, desde psicologia, psicanálise, filosofia, e a nossa tarefa, além de estudar a fé, é estudar o ser humano.
no entender-nos e entender as pessoas. Então a gente passa um tempo na faculdade estudando tudo sobre a família. A família do passado, a família presente e a família que vem. E a gente tenta entender como é que ela está vivendo, para poder ajudá-la com conselhos. Nem todo psicólogo é casado, nem todo psiquiatra, nem todo terapeuta é casado, e ele não sabe explicar. Por que o padre que atende problema todos os dias não vai saber entender tudo isso? Então, assim, são problemas recorrentes que vão aparecendo e que a gente meio que com a prática vai aprendendo. Com o que nós já aprendemos, isso relacionado sempre à matéria da fé, porque trabalhar família é matéria de fé, trabalhar o matrimônio é matéria de fé, e a gente aplica isso no dia a dia das pessoas, dando conselho. E interessante, é bom a gente ressaltar que a gente não faz um trabalho de psicologia, a gente faz um trabalho espiritual. E que, se precisa, a gente manda para os profissionais que sabem, que podem trabalhar. A gente não tira a função de ninguém. E nem é o nosso trabalho fazer isso, né? A nossa missão. Então, assim, é claro que eu sei o que é ser pai, o que é ser mãe, porque eu estou atendendo o problema todos os dias. E com as pessoas, elas meio que vão dando as respostas, mas é aquela história, né? Você vai buscar o conselho do padre, mas você quer que o padre diga o que você quer escutar? Não. Se você quer o meu conselho, você vai escutar o que eu tenho para dizer. E aí, se você não concorda, então você tchau e benção. Vá procurar outro que vai dizer o que você quer ouvir. Se a gente não trabalhar assim, a coisa fica meio solta, né? A gente não está ali para dizer o que as pessoas têm que fazer, mas para dar um choque de realidade para que elas acordem, porque às vezes as respostas estão na ponta do nariz, está dentro de casa, está por ali, e as pessoas não querem ver. Então, no quesito da fé, a gente consegue dar uma orientação em todos os sentidos, e claro, as pessoas pegam isso para elas como um bom, como bem ou como um ruim, e aí, mas elas que decidem, cada um tem o direito de escolher aquilo que quer absolver e aquilo que quer tirar de perto, né? Coisa boa. Hoje, as pessoas, né, se confessam junto aos padres. Qualquer pessoa ela pode procurar o senhor enquanto padre e se confessar? Ou existe alguma regra? Como é que funciona? Então, a confissão é um sacramento, né? E um sacramento muito importante porque é como que, se você vem confessar comigo, você está trazendo o seu tesouro. Seja ele bom ou quebrado. Quando alguém vem se confessar é porque ela quer tirar dela alguma coisa que não está muito legal, que está lhe destruindo. Então, qualquer pessoa pode confessar. Assim, a confissão é para os católicos, né? Outro dia, inclusive, estava escutando um padre dizer, num podcast, inclusive, o padre Fábio Marinho, que eu gosto muito dele, ele falou assim, ô pastor, aquilo que o senhor diz na sua igreja é para o seu povo. Eu não tenho que criticar a sua verdade porque o senhor está falando para o seu povo. Agora, também não aceito que venha criticar a verdade da minha igreja, porque eu falo para os católicos. Agora, se algo bom que eu falei, muita gente que não é da minha igreja serviu, que bom. Mas aquilo que o Papa fala é para os católicos, não tem por que ofender e machucar ninguém. Aquilo que eu falo na missa é para os católicos que estão ali. Então, o sacramento da confissão, ele é para quem já passou pelos sacramentos. Primeiro que foi batizado, depois que fez a primeira comunhão, depois que fez a crisma, e que continua uma pessoa frequente. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, você diz assim, padre, eu quero conversar com o senhor. Bem, agora a validade do sacramento é para quem está realmente vivendo os sacramentos da igreja, que é um processo que nós fazemos. O Dr. Cleito falando, por exemplo, o processo dele de caminhada de fé. Então, ele está começando um processo para andar direitinho naquilo que a gente fala que é o nosso caminho doutrinal, sacramental. E a gente não pode abrir mão disso, porque é um tesouro que nós temos, né? E tem gente até assim, mas se confessar com o padre, mas se não é obrigado, confesse se quiser. Não é não? Eu não me confesso com o padre, não, o padre é um ser humano como qualquer outro. É um direito seu. Agora, eu vou seguir a doutrina e o caminho que a minha igreja me ensinou. E que eu acho que é muito benéfico. A gente ajuda muitas pessoas. Aí, claro, ali pelas tantas, às vezes nem é confissão, é só um desabafo, um bate-papo, e tem uma coisa riquíssima nessa história. Nós guardamos segredo absoluto de tudo. Você já pensou você ter a oportunidade de conversar com alguém e saber que ali é um baú, que a chave foi jogada fora e não vai achar nunca mais, que chegar dar um tiro na minha cabeça, ou você fala ou você morre e me mate. Porque eu não quero abrir mão da minha fé, do meu compromisso com o padre. Isso é uma riqueza muito grande, entendeu? Agora, claro, cada um pensa em se tratando de outras igrejas, cada um segue a sua doutrina. A nossa é essa. Entendeu? Então, muitas vezes nem é muito confissão, as pessoas querem conversar porque ainda, graças a Deus, apesar das coisas que estão acontecendo nessa modernidade, nós ainda carregamos um pouco de confiança, um pouco não, nós carregamos muita confiança das pessoas virem conversar, confessar. E aí, como é que a gente não entende da família, por exemplo, que nós falamos atrás? Se você traz todos os problemas e a gente junto vai tentar consertá-lo e mostrando o caminho como é que você deve seguir e se organizar, e você testemunha que deu certo. Então, acho que o ouvir
nos ajuda a entender muito bem o que é ser pai, ser mãe, ser filho, ser avó, avó. A gente entra em todos os campos porque a gente tem campo para isso, nós temos oportunidade para isso. Agora, por exemplo, a psicanálise tem me ajudado muito, porque eu consigo juntar um pouco, Deus me livre de colocar o confessionário como uma terapia, mas assim, algumas coisas dá para a gente já ir alinhando, olha, talvez for por aqui, porque às vezes não é matéria de fé, e hoje, você sabe melhor do que eu, que a ansiedade, a depressão, são coisas que travam as pessoas e se tornam pessoas inseguras em tudo. E às vezes uma palavra ajuda e muito. E é isso que a gente procura fazer. Coisa boa. O senhor falou aí algo e é muito interessante sobre desmistificar o que é de ordem da igreja, de ordem espiritual, e o que é de ordem emocional, e um psicólogo tratar, a medicina tratar. E aí eu queria ouvir do senhor sobre a questão de exorcizar. Como é que ela funciona e se já aconteceu com o senhor de alguma situação, o senhor dizer, não, isso aqui não é na área espiritual. Então, isso aqui é para um profissional. É todos que são exorcistas na Igreja Católica? Não, não são todos. Eu, por exemplo, não sou. E se disser que é todo mundo, eu não sou. Eu não sei lidar com essa matéria, com esse caminho. Também nunca me ocorreu, nunca aconteceu. Existe, por excelência, o bispo local, ele é o exorcista oficial. O bispo, ele é o exorcista. Agora, a gente não tem muito acesso não temos conhecimento de manifestações como a gente costuma entender. O exorcismo ele é uma prática na igreja, mas é uma prática muito, não diria sigilosa, mas muito cautelosa. Porque se você disser tudo é o diabo, às vezes você cancela algumas coisas que são maldade própria do homem e da mulher. Né? Outra vez eu fui lá na Canção Nova, tinha um padre muito famoso indiano, chamado Padre Rufus. Muito famoso mesmo, ele já é falecido. E eu fui, isso eu não era, nem estudava para ser padre, eu tinha muito medo dessas coisas. Inclusive, um dos meus maiores medos quando eu era ser padre era celebrar velórios, para não chegar perto do defunto. E claro que com o tempo eu fui superando isso. E quando o Padre Rufus dizia uma palavra lá, uma pessoa caía dali, outra gritava de lá, aí o Padre Rufus dizia assim, calma, minha gente. Isso, claro, um tradutor falando que ele não falava português. Se fosse o diabo... Aqui, todo mundo já teria, se fosse o diabo em pessoa, ninguém estaria mais aqui. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, o que é de ordem espiritual, o que é de ordem emocional. Então, a igreja ela tem esse cuidado. Se chegar a acontecer uma coisa como essa, já tem alguém muito preparado para fazer isso. Mas você veja que o diabo não anda se manifestando às tortas e à direita, não, e tem diabo que é muito safado, muito esperto. Por que o diabo só vai mais para o lado das mulheres? Não é um diabo sem vergonha? Esse? Então, assim, a gente tem que entender o que acontece. Eu não estou tirando a veracidade das coisas que acontecem, não é isso. Mas, no quesito do exorcismo, a igreja toma muito cuidado com isso, para não se tornar uma coisa banal. Eu estou anulando o mal? Não, porque o mal, ele constantemente nos rodeia. O mal é a divisão dos casamentos, o mal é quando bota a pessoa na lama e você não tem motivação para crescer, caminhar, olhar para frente. Então, o mal está em todo canto, mas o bem prevalece. Não é possível com um Senhor como nosso Senhor Jesus Cristo, a gente dê mais ibope para o diabo do que para Jesus. Isso pode, uma coisa dessa. Tem que dar mais ibope para ele, o bem prevalecerá. Mas só vai prevalecer se a gente colocar Jesus acima de tudo e botar o cão para a gente pisar em cima dele. Assim, quem tem fé, vê tudo isso e supera. Quem não tem... Aí, claro, mas é aquela história. A gente não pode nem banalizar, nem dizer que não existe, mas o que eu tenho a dizer é que a igreja tem muita cautela para lidar com isso. Há pessoas preparadas, não são todas as pessoas. Na igreja tem uma coisa muito interessante. Veja bem, tem pessoas que se especializam em algumas coisas. Há alguns padres que os bispos mandam para Roma e lá existe um curso só para isso, uma formação intensa só para exorcistas. Por exemplo, na minha área, eu trabalho com música, a gente chama litúrgica na nossa língua católica. Eu trabalho com composições para missas, agora já pulei para outro lado, eu faço shows pelo Brasil de evangelização. Então, assim, existe na igreja momentos de formação e aptidão. Há padres que têm uma aptidão para ser exorcista, então o bispo entende e vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai conhecer mais, porque não é da noite para o dia que você vai conhecer isso. Outros que querem trabalhar a moral social, outros que querem trabalhar somente a liturgia, outros que querem trabalhar algum documento da igreja que tratou de um momento muito importante na vida da humanidade. Então, veja, tem setores muito
bem trabalhados, que vai ajudando. Eu, por exemplo, eu sou padre, eu não sei de tudo. Se você me fizer aqui um monte de perguntas, esse padre é burro que não sabe. Não, é porque a gente não tem cabeça para estudar tudo que tem na igreja, né? A gente vai aprendendo no seminário as coisas para a gente ir se desenvolvendo na caminhada ministerial, e depois é que a gente vai agregando no nosso balaio, colocando mais coisas dentro, mais conhecimentos. Vai buscando cursos, vai buscando formação, porque em 2000 anos de história a gente não consegue aprender tudo, não. Tem que ser um gênio para chegar aqui e destrinchar um bocado de coisa que eu não sei, na minha cabeça ainda não tenho. O senhor falou aí sobre a questão de também ser músico. E de onde é que vem a inspiração e como é que surge aí essa virada de chave para a música? Então, como eu disse, quando eu entrei no seminário, eu sempre fui de buscar oportunidades. Quando, nas férias, por exemplo, todo mundo ia para casa, eu dividia, 15 dias. Eu chegava para o meu superior e disse, olha, eu queria fazer um curso de verão, mas e as férias? Não, 15 dias é suficiente. Então, metade eu ficava em casa e não abria mão, e 15 outros eu ia estudar. Então, eu procurei me formar, conhecer um pouco mais da música. Eu não sou o músico, mas procurei conhecimento. Mas já vem de uma raiz. O meu pai é sanfoneiro, meu avô é sanfoneiro, meu tio é sanfoneiro. Então, já tem uma história na minha família de músicos. Meu pai hoje não toca porque tem as mãos atrofiadas, mas se eu ainda der uma sanfona na mão dele, de vez em quando eu levo ele para algum show quando é aqui em Alagoas, e ele faz mais sucesso do que eu, porque é o pai do padre que está tocando sanfona. Então foi daí que começou. Eu já vinha, mas veja, eu nunca tive oportunidades na minha formação. Por exemplo, eu nunca cantei um salmo da igreja, na missa. Eu lia, mas nunca cantava. E de repente, eu sempre fui um apaixonado pelas músicas nordestinas. Sempre. Sempre tem que ter Luiz Gonzaga no meu repertório, isso desde criança. E mesmo morando na Amazônia, mesmo morando em São Paulo, isso nunca saiu da minha preferência musical. E toda vez, quando na minha congregação de missão, quando encontra alguém assim que tem uma aptidão, um talento, eles empurram. Então, cantar em missões no trio elétrico, cantar em palcos, eu sempre fazia isso. Até que, em 2022, o meu produtor, ele chama-se José, que é o primeiro artista católico no Brasil a gravar músicas no ritmo de forró nordestino. Ele é pernambucano, mora em Maceió, inclusive, meu produtor. E ele me achou no Instagram, ele foi fazer um show na minha paróquia, lá no Amazonas, no interior do Amazonas, uma cidade chamada Iranduba, bem depois, região metropolitana de Manaus. E ele no Instagram, ele perguntou, padre, se eu não gosto, nunca pensou assim de fazer algum trabalho nordestino, não? Nunca. Porque quando ele chegou lá, eu estava cantando Luiz Gonzaga no palco. 11 noites de festa. Antes de eu chamar as bandas para cantar, eu cantava 2, 3, porque eu não queria uma noite para mim. Porque eu achava que era tirar lugar de outros. Então eu cantava ali, minha vida é andar por esse país, e foi. E aí ele gostou, ele falou assim, padre, tem jeito para coisa. Me convidou, disse, quem sabe? Aí pedi permissão aos meus superiores, eles permitiram. Então tem 3 anos que eu viajo pelo Brasil nos palcos. Essa madrugada eu cheguei, por exemplo, de Uberlândia, de Abadia dos Dourados. Fui celebrar a missa de encerramento de uma festa, e depois, montar toda uma estrutura, ele fez um show pro povo que estava lá. Aí daí para frente a coisa seguiu. Já gravei com o Elba Ramalho, o Padre Antônio Maria, que são artistas consagrados católicos no Brasil. Então, o senhor bem falou aqui em off também pra gente, o doutor Cleiton estava aqui, sobre a agenda do senhor, que é muito corrida. E eu queria ouvir do senhor, como é a rotina do Padre Duda? olha, a minha prioridade é meu pai. É meu pai. Só que com essa oportunidade que eu tenho, serve também para manter meu pai, né? Hoje, com esse trabalho, eu posso dar uma qualidade de vida melhor para ele, inclusive de saúde mesmo. Então, isso tem me ajudado, tanto de fazer aquilo que gosto, né? E também não abro mão de fazer aquilo que é de um padre. É muito corrida, muito corrida. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu fui na unidade de emergência para fazer a visita de um senhor que se acidentou, que é de um paroquiano nosso lá da minha região, da de Igaci, e de Craíbas. Então, veja, eu celebro missa no asilo, eu celebro missa, vou começar agora aí no presídio com o pessoal, vou muito para o sítio celebrar. Então, quando eu não estou fora, sempre, todos os dias eu vou ver o meu pai no sítio, mas à tarde eu estou visitando doentes, que para mim é a prioridade, visitar os doentes, à tarde celebro missa e à noite qualquer compromisso que tenha, quando não estou no mundo aí viajando. Amanhã, por exemplo, eu devo ir a Garanhuns dar uma formação, um curso de música litúrgica, músicas que tratam na missa, das missas. Então,
Para mim é normal, porque eu sou muito agitado. Então, se tiver uma semana assim parada, nada para fazer, eu invento. Eu procuro o que fazer. Ou eu vou visitar um doente, eu vou visitar o asilo, a casa dos idosos, enfim. Eu não gosto muito de ficar parado, não. E fora que ainda tem que tirar um tempinho para ler, para colocar em dia o curso que eu estou buscando me especializar um pouco mais e conhecer um pouco mais que é a psicanálise. Qual é o público que mais segue o senhor Ah, nos shows? com certeza é os idosos. Trabalhei um período numa TV chamada TV Evangelizar e eu fui pro Piauí. Aí foi a primeira vez que começou e eu não fazia shows ainda grandes assim. E lá, depois que eu tirei a roupa que o padre celebra a missa, aí tinha um senhorzinho analfabeto tocando a sanfona e quando eu vejo uma sanfona, minha antena já desperta. Assim, toca pra mim um asa branca pra ver se você é bom. Aí ele tocou e depois que eu tinha tirado a roupa, uma velhinha me agarrou. O cabelo branco, mas pensa na velhinha que durinha que dançava. Pronto, aquilo ali explodiu. Foi dali que nasceu o Padre Dudo, o Padre Forrozeiro, com vontade, no Instagram. Aí pronto, aí depois de cada show, eu sempre trago a música religiosa, mas eu sempre coloco uma que fala da nossa realidade. Então, nunca dispenso Asa Branca, nunca dispenso Minha Vida é Andar por Esse País, porque são músicas que falam da nossa história. Não tem nada de depreciativo, não tem nada que vá ferir a imagem de um padre. Pelo menos eu digo que não. Eu digo que quem quiser falar mal de mim pode falar que eu não estou nem aí. Quanto mais fala que eu tenho vontade de cantar. Eu digo para as pessoas assim, olha, eu sou desaforado. Quer falar mal? Pode falar. Eu vou continuar cantando. A não ser que o meu superior diga assim, aposenta e pare de cantar. Aí a obediência, ela tá acima de tudo. A obediência para nós, ela é prioridade e primordial para a nossa caminhada vocacional, tanto para o bispo quanto para o superior, onde a gente está. Aí foi assim que começou. Aí eu gravei o primeiro EP, na realidade da minha congregação, chamado Bebendo da Espiritualidade Redentorista. Depois gravei uma outra missa ribeirinha, que era cantar um pouco da realidade da Amazônia, com tambor, com flauta, um ritmo bem indígena. Ficou muito legal, a missa todinha. Aí depois eu gravei o terceiro EP, que foi lançando o Padre Dudu, o Padre Forrozeiro. Aí eu passei por duas TVs. A TV Aparecida, Rede Aparecida, é da minha congregação, os padres redentoristas. Então eu fui muitas vezes para gravar especiais. Aí lá, o padre disse assim, mas Padre Sandro, já tinha um padre na TV chamado Padre Alessandro. Ele falou assim, não, já tem, Padre Sandro não vai pegar. Não vai, vamos ver. Eu já tenho o Padre Alessandro aqui, já é famoso, bora ver o que é que dá. Como é o seu nome? Sandro Duda. Duda é sobrenome, não é apelido, né? Ah, que bacana. Aí eu pronto, Padre Duda. Aí pegou. Aí o forrozeiro entrou depois, quando meu produtor me achou. Aí ficou Padre Duda, o Padre Forrozeiro. Aí pronto, aí deu certo. Uma gravadora em Recife viu que a coisa ia pra frente. Agora diz, olha, eu vou, mas famoso eu não vou ficar. Porque eu não tenho muita paciência de ficar dizendo meu dia a dia para as pessoas, né? Não. Oi, acordei, bom dia, o que eu vou fazer? Não, as pessoas têm o que fazer, né? Mas o Aí eu senhor, nem tenho tanta coisa para fazer todo dia para mostrar pro povo. o senhor tem uma legião de fãs lá nas redes sociais. Mas eles se contentam com o que eu mostro. A comida do dia a dia no sítio, quando eu vou passar por algum lugar, mas assim, se for para eu dizer o que eu tenho que fazer todo dia, aí pronto, acaba até a conta do Instagram. Qual a idade do senhor? 38. 38 anos. Se o Padre Duda tivesse a oportunidade de sentar na mesa como essa, com o Duda lá de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Era muito lesado. Era um Duda meio... Era, menino do céu. Se bem que eu sempre me achei muito para frente, assim, eu nunca tive vergonha de nada. Eu sempre era aquele que queria, não era aparecer, eu queria conhecer. E eu sempre pensei assim, se eu fizer as coisas difíceis agora, depois vai ficar fácil. Veja, eu fiquei um período muito bom da minha vida na Amazônia. Tudo que eu pude absorver de dificuldades daquela missão, daquele povo, eu fui e fui com muita felicidade. Então, vai ter uma missão da comunidade ribeirinha, que é na beira do rio. Eu tô dentro, eu já me dispunha aí. Tanto que, no tempo do coronavírus, eu estava em missão. E eu soube que estava tudo fechado não pelo rádio. Nós fomos para uma comunidade, ficamos uns 5 dias por lá, a gente atendia 15 comunidades, porque eram 140 igrejas. Então, quando a gente ia, fazia um pacote de 15. Quando começou a fechar as coisas, a gente soube pelo rádio que a desgraça estava acontecendo, não estava na cidade. Então, aquilo para mim, eu sempre vi isso como uma aventura boa. Né? Eu entendia quando eu vinha dos barcos, passava 4, 5 dias no barco, vindo do interior do Amazonas para casa, eu subia lá no último andar e ali começava a compor minhas letras, as minhas músicas, e parece que o céu e as estrelas ficavam mais perto da terra.
muitos diziam que aquilo era difícil, para mim dizer é uma graça de Deus. Eu posso viver isso aqui. O que eu vi no Globo Rural, eu estou vendo aqui agora. A Amazônia, eu estou nela. Então, todas as dificuldades que eu passei, para mim, foi uma preparação para o futuro. Assim, se eu passar hoje, lá na frente, se me colocarem para trabalhar, vai ser mais fácil. Então, por isso que eu sempre fui. Aquele do passado, eu acho que já era, porque eu lhe contei no começo que eu aprendi a cortar cabelo já vendo no Telecurso 2000, depois eu fui trabalhar no lixão. Então, tudo assim, só que as coisas foram evoluindo, né? A gente vai melhorando um pouquinho, vai ficando assim mais gordo e mais careca. Mas assim, eu acho que hoje eu tô na minha versão melhor e quero melhorar. De onde vem a inspiração para as composições? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga e meu avô, escutando, tocando. A única lembrança que eu tenho do meu avô, ele morreu, eu era criança, é ele tocando no meu batizado. Eu era criancinha, mas eu tenho uma vaga lembrança que me deixaram deitado na cama e eu corri da cama chorando atrás da minha mãe. Mas o forró estava cortando dentro de casa. Eu tenho essa lembrança. Talvez isso me faz optar por esse lado. E também eu tenho um desejo muito grande de fazer com que... O Nordeste é muito conhecido, mas que a gente não mate essa cultura tão rica que é nossa, e que não é só do Nordeste, é do mundo. Né? E eu acho que hoje os cantores novos, eles abrem mão da tradição para renovar demais, mas eu acho que o antigo nunca acaba. Tanto que estamos aí, o Nordeste, quando chega no São João aqui, brilha no mundo todo, né? E eu gosto de segurar um pouco da nossa tradição, da nossa raiz. Talvez por isso, repito, eu não fique famoso, porque eu gosto de segurar a raiz, a tradição. Eu gosto no meu show tem que levar uma sanfona, tem que ter o ritmo nosso. Eu digo assim, olha, um nordestino de verdade, ainda que ele não goste, não simpatize muito com isso que eles dizem que é mundano, mas a gente tem que aproveitar a cultura. Quando escuta uma sanfona tocar, ele se mexe, nem que seja nos ombros. Ou no cérebro, automaticamente, ele está fazendo alguma coisa. Então, eu procuro fazer isso. A inspiração vem daí. E assim, o meu show é muito elétrico. Eu só canto 2 músicas de reflexão, mas o resto é para dançar, do começo ao fim. E eu ainda digo mais. Eu vim para cantar e não foi para falar. E aí eu tento arrancar o que não tem para esse povo dançar. E faço. E faço. É uma arte. Eu saio de lá, parece que eu fiz 2 horas de academia. Morrendo. Qual foi a primeira música que o senhor veio a compor? Olha, a primeira música chama-se Marcha Redentorista. Marcha é uma música solene, de entradas para a formatura de padres, ordenação de padres. Essa foi a cereja do bolo, que inclusive ela hoje, no Brasil, para minha ordem, inclusive toca-se muito na televisão, já tem outros países que já estão tocando. Essa foi, mas eu fiz para minha ordenação. Eu fiz para eu me formar padre, na nossa linguagem ordenar. E ela... Pode fazer uma capela dela para gente? Irmãos, servos de Deus, povo santo, com o Santíssimo Redentor caminhamos, e nosso Pai, Santo Afonso, em missão marchamos para Deus. Eu pego o fundador da minha ordem, da minha congregação, e digo que com ele nós caminhamos para Deus, não é para ele, para o fundador. Ele juntou esse grupo para mostrar que é Jesus o nosso Redentor, o Salvador, mas ele foi um exemplo. Né? A gente tem que olhar para as pessoas que fizeram bem e fizeram um bom caminho e se espelhar nelas. Aí é a história dos santos na Igreja Católica. Por que dos santos? Pessoas que fizeram bem. Pessoas que deram a vida pela igreja, que derramaram sangue. E eu não vou ter amizade de gostar de uma pessoa dessa, querida desse jeito. Agora nós celebramos a memória de Santa Dulce, nossa vizinha aqui da Bahia. Essa mulher, a rede de hospitais de saúde da Bahia, de Salvador, daquela capital continental, foi Irmã Dulce que fez. Uma freirinha franzina, baixinha, pequenininha, que teve coragem de tirar o povo da rua. Então, se você acha que a gente não vai admirar uma pessoa dessa, então o santo, ele é alguém que fez um bem. Se Deus me desse a graça, eu seria um santo no futuro. Eu sei que não serei, né? Quero, mas eu sei que não vou ser santo como os outros. Mas, assim, alguém que inspira. Algo que fez por Jesus. Então, eu quero seguir os caminhos que aquela pessoa seguiu. Ela não vai salvar. Ela, a gente acredita que pelo sangue derramado, que é Jesus que diz, todo aquele que quiser me seguir, toma sua cruz e embora. E se seguir direitinho, vai para o céu. Então, essas estão com Jesus lá no céu, com certeza. Né? E outras tantas pessoas que são santas, que não são da igreja, mas que fazem o bem diariamente. Cuidam das pessoas, dão comida para as pessoas. Então, daí o grande segredo da gente não é adorar, como dizem. Isso é uma frase ignorante. Nós admiramos, a gente venera a pessoa que teve coragem de servir o outro em nome de Jesus. Ponto. E que nós tenhamos a mesma coragem de fazer, ser santos pelo outro, porque o outro é Jesus.
O- Eu enxergo assim. existe algumas falas de algumas pessoas, né, sobre o catolicismo, sobre a questão de Maria, mãe de Jesus, e do próprio Jesus. E aí eu queria ouvir do senhor, enquanto padre, qual a representatividade e significância de Jesus, o Cristo, e de Maria, mãe de Jesus. Olha, não vou fazer aqui uma tese teológica, até porque eu não tenho bagagem para isso. Mas veja bem, como é que a gente gosta da nossa mãe e não gosta da mãe de Jesus, né? Veja, quando a gente diz que Maria, Nossa Senhora, não tem pecado, porque de fato não teve. O Filho de Deus não ia ser encarnado numa pecadora. Deus não ia fazer isso, né? Então, quando Maria canta Magnífica minha alma, engrandece o Senhor, ela está dizendo, ela está traduzindo a graça que Deus deu a ela de ser. Veja, como é que a gente diz que Maria tem outros filhos? Ela diz assim, como é que eu, na visita do anjo, como é que eu vou ter se eu não conheci e não conheço homem algum? Ali está a resposta. Maria não conheceu o pecado. Então, ela é a porta que Jesus passou para a humanidade para chegar como Salvador, e ela aceitou. Então, ela não podia ter pecado porque Deus não ia permitir. Deus é Deus, ele podia ter mandado seu filho de qualquer outra forma. Mas ele escolheu uma mulher simples, uma mulher humilde, e a ela deu a graça, a única mulher, de não ter pecados. Porque ela seria a porta que viria o Salvador. Então, quando uma pessoa diz assim, eu não entendo porque as pessoas conseguem conservar raiva e fala assim, eu já conheci irmãos de outras igrejas que falam com ódio, como é que você tem ódio da mãe de Jesus, meu Deus, que nunca fez mal a ninguém? Né? Se você acredita que a sua mãe está no céu, imagina a mãe de Jesus onde é que não está. Se a tua, que é pecadora, tá, imagina a mãe de Jesus. Então, assim, eu sempre digo assim, não, mas tudo bem. Toda mãe tem filho rebelde. Tenho certeza que quando chegar lá no céu, ela vai abraçar todos, porque mãe é mãe. Né? Ela, se falou mal, se não falou, chega lá no céu, ela vai estar lá. Se você não gosta dela, problema é seu. Desça para o inferno, porque ela vai estar lá. Vai. Então, assim, como é que você. Nós temos toda uma tradição bíblica, a gente fala dos profetas, a gente fala dos apóstolos. Sim, eles foram seguidores de Jesus e anunciaram a boa notícia. Mas Nossa Senhora pariu. Dela, o umbigo de Jesus estava ligado no umbigo dela. Não teve corrupção de pecado. Não teve, não existe. Porque Deus não ia escolher uma pecadora para que viesse ao mundo o seu filho, nosso Salvador. É simples, está tudo lá na Bíblia. Basta um pouquinho de compreensão para poder entender que. E na verdade, você sabe que eu nem me ofendo. Mas porque eu tenho certeza que Nossa Senhora não vai. Eu não vou perder meu tempo e Nossa Senhora fecha, como diz a minha avó, fecha as oiças. Essas tolices, né? Eu, assim, todo mundo na tradição e na salvação tem o seu papel fundamental. Desde os profetas aos apóstolos, aqueles que vieram com Jesus e vieram depois. E hoje somos nós que continuamos. Né? Aí quer dizer que eu vou ter raiva de você? Não, senhor. A gente tem que se juntar pelo que nos une, que é Jesus, não aquele que divide. A gente, ao invés de fazer muros, nós temos que fazer pontes para poder pensar sempre que Jesus quer a nossa união e nosso bem. Maria faz esse papel. Né? Deus ligou o céu à humanidade pelo ventre de Maria. Pela humanidade de Maria. Podia ter vindo. Deus fala no Antigo Testamento pelos profetas, por uma sarça, por uma visão, por um sonho. Mas em Jesus foi por Nossa Senhora que ele veio. E a gente pode negar isso? Não pode, tá lá. Quem quiser me condenar, me botar na forca, pode botar também aí, que eu tô falando é a verdade, tá lá. Tá lá. O senhor é padre e ajuda muita gente, né? E já ajudou muita gente. Entretanto, a gente vive numa sociedade que parece que num lapso de tempo elas se esquecem do que alguém fez outrora por elas. E aí a gente esbarra na tão falada ingratidão. Como é que o senhor lida com ingratidão? Eu acho que isso acompanha desde a história do Antigo Testamento. Veja, Deus ajudava aquele povo que foi liberto da escravidão do Egito, se esquecia de Deus e ia adorar outros deuses. Bem, na história parece que funciona assim. A gente recebe muito de Deus, mas a gente pouco quer fazer por Deus e quando faz acha que é muito. É as pessoas que acham que fazem demais para Deus e ignoram o tanto que Deus faz, que nunca é demais, vai ser sempre muito. O que Deus faz pela gente é sempre muito. Eu sempre digo para as pessoas assim, olha, a gente poderia todos os dias fazer o seguinte caminho. De manhã, Senhor, muito obrigado pela noite que passou e me deu um bom dia para viver. Senhor, eu vou dormir essa noite e me deu a oportunidade de acordar mais uma vez. Pronto, a gratidão passa por aí. Eu agradecer a Deus porque assim, tem uma hora da noite, eu não sou cientista nem sou da área da saúde, mas tem uma hora que a gente morre no sono, não é? Por exemplo, pode se acabar o mundo que parece que deu um apagão, ali a gente morreu. E se não voltar mais?
E ainda mais se for pego, sem dizer assim, Senhor, me perdoe de meus pecados, enfim. Aí a gente não agradece das pequenas coisas. Eu tenho motivado muitas pessoas na missa, nas missas que eu celebro, agradece pelo alimento que você... É seu, é Deus que te dá, mas é o teu suor. Se tu não agradece o que é teu, vai agradecer o que mais na vida? Não vai ter mais o que agradecer. Agradece quando sair de casa, quando o marido sair para trabalhar, diz, olha, Senhor, protege meu marido. Se for uma mulher, protege minha esposa, protege meus filhos. Ou seja, a gente parece que não quer mais entregar a Deus para que Deus cuide. A gente quer pedir demais, mas não custa entregar a Ele para que Ele cuide sem precisar de pedir tanto. Ou o caminho bom seria agradecer por tanto, e a gente não faz, né? A gente precisa ter essa reflexão. A gente às vezes acha que faz demais, talvez o nosso status social nos obrigue a deixar Deus em segunda mão, mas na hora do aperreio, do perrengue, corre para Deus. Ei, irmão, reze por mim. Vamos fazer uma corrente de oração? Sim, porque não rezou antes? Para se preparar para as broncas que vão vir. Digo assim, as pessoas que têm Deus e fé e é grata, pode vir qualquer dificuldade, ela supera. Ela não vai ficar mendigando as coisas, ela sabe que na hora certa Deus vai agir. Casamento é assim que funciona. Quando um casal decide consagrar sua vida em toda inteira a Deus, quando o marido tiver um problema, a mulher está ali como porto seguro. Quando ela tiver, ele está ali para segurar. O casamento eu entendo assim, dessa forma. Um vai segurando o outro em Deus porque tem fé. A fé, ela supera tudo. Eu acho que a gratidão parte por aí. É a gente primeiro agradecer pelas pequenas coisas que o ordinário da nossa vida do dia a dia. As grandes coisas, e pior, é as pessoas que conquistam grandes coisas, que diz que é em nome de Deus, mas só vai procurar Deus quando perde. Ou então Deus só presta na hora que eu estou na desgraça. Mas na hora que eu estou na alegria, eu vou deixando Deus de lado, pouco agradeço. Então quem é Deus para mim, na minha vida? A gente poderia fazer essa pergunta todos os dias. Quem é Deus? O que Ele fez para mim? Só olhar aí ao seu redor. Deus, Ele é aquele que se manifesta no dia a dia, é aquele que nos dá coragem para levantar, que dá comida para a nossa mesa, que nos dá o sono para dormir, que nos dá mais uma oportunidade de viver. Pronto, esse é Deus. Coisa boa, que honra ter o senhor aqui conosco. Estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo. Tudo que é bom dura pouco. Mas eu quero pedir a você, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas, né? Todas as terças, quartas e quintas-feiras nós estamos aqui com o encontro marcado contigo, às 20 horas, né? Mas ainda faltam algumas perguntas, né? A gente está se encaminhando aí para o final. Padre, a gente sempre faz um bate e volta, próximo ao término de cada episódio. Eu queria ouvir do senhor uma música. Qual a música que marcou que o senhor pode cantar aí pra gente? Eita, meu Deus. Viva Deus. Gravei e Elba Ramalho gravou comigo. Veja, quando Luiz Gonzaga chega, depois que ele vai naquela debandada para o Rio de Janeiro, quando ele chega, tem uma frase que ninguém pouco se lembra. Mas quando ele chegou na porta, que o Januário recebeu Luiz, que ele gritou, Santana, Luiz chegou. Lá de dentro ela grita, viva Deus. Eu pego essa frasezinha, viva Deus, e faço uma composição dela. Aí junto viva Deus com uma boa amizade, uma boa relação, que é presente de Deus. E Elba Ramalho parece que se engraçou com a música e eu convidei para gravar comigo e ela gravou. Embora a gente não tenha trabalhado em estúdio por conta da pandemia, mas gravamos em estúdio e lançamos como lyric video, que é uma forma poética, cordelística, de apresentar aqueles vídeos de imagens apenas. Tá nas redes sociais do YouTube. Eu diria viva Deus. Porque essa capelinha música... pra gente? Eita, meu Deus, assim não vai estar boa não, viu? Viva Deus pela vida que Ele nos dá. Viva Deus pela bondade no mundo que há. Viva Deus pelo amigo e pelo irmão, pela nossa união. Viva Deus, te pedimos proteção. Coisa boa! Uma cor, padre. Uma cor, eu gosto muito do preto. Por que o preto? Eu fico mais elegante, eu acho. Boa. Como é o nome da vestimenta? Chama-se hábito ou batina. Hábito porque é uma roupa que a gente usa habitualmente, todos os dias, né? Então, antigamente, lá nos primórdios ali, os padres usavam muito todos os dias, era uma tradição. Hoje é mais tranquilo, o padre pode ter a opção de usar ou não. Isso, a roupa não faz o monge. Eu uso porque gosto. Eu tenho, quando eu fui ordenado padre, era algo que eu podia, é direito meu, então, porque padre, porque eu gosto, é meu, né? É por isso que eu gosto. Então chama hábito ou batina. É a roupa do padre, a roupa oficial, seria a roupa oficial do padre, né? Assim como tem o bispo tem a roupa dele, que também é batina, o papa tem a roupa dele que é branca, nós padres usamos a roupa preta. Isso aqui significa um luto. A cor preta significa o luto
para a vida. Nós morremos para o mundo e ficamos nesse luto, mas para ressuscitar com Cristo. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, tem 5 botões, significa 5 chagas de Jesus. Nessa não tem, mas a batina tem 33 botões que representa a idade de Cristo. Então tem todo um simbolismo. Isso é sagrado para nós. Essa roupa para mim é sagrada. E assim, eu sei que vão falar mal, mas também não me importa. Eu falo que penso num bom sentido, sem criticar ninguém. Para mim, certa vez eu perguntei ao padre Antônio Maria, que é um padre famoso nosso da igreja, padre, me dê, eu estou começando agora nessa caminhada de cantar, o que o senhor me aconselha? Eu estou sempre na televisão. Ele falou assim, 2 coisas. Tire foto com o povo. Estou revelando um segredo, viu? Segredo de uma conversa de amigos, claro, não é segredo de confissão. Tire fotos com o povo, quando o pessoal quiser. Não deixe as pessoas tristes, se elas quiserem tirar uma foto. Faça o possível para sorrir. E a segunda, use a batina. Você não vai precisar ficar comprando um monte de roupa para ir para televisão. Olha, em todo canto que eu for, se você olhar nos meus vídeos, eu tô com essa roupa. Quando não estou com gibão, estou com chapéu de cangaceiro, porque gosto muito pelo meu trabalho, mas eu vou estar elegante o tempo todo com essa roupa, porque ela é oficial, então. Boa, padre, o lugar. O lugar, eita, meu Deus, Juazeiro do Norte. Por quê? O Juazeiro do Norte, para nós nordestinos, alagoanos, alagoanos é um lugar místico de fé, de um homem franzino que ajudou, inclusive, o povo alagoano a olhar para frente e não ter medo de viver sem perder a fé. O Juazeiro do Norte, no Ceará, que acolhe centenas, mais, acho que metade dos romeiros com relação a alagoanos. A maior romaria do Juazeiro é alagoana. Isso é histórico. Sempre foi assim. O Juazeiro é aquele lugar que a gente vai lá para renovar a fé. A gente chama de lugar santo. O Juazeiro é um lugar santo para quem vai para lá. É uma grande metrópole, é uma cidade desenvolvida, mas para o romeiro é um lugar, um solo sagrado, solo santo. Todos os anos vou lá em janeiro e vou para renovar a minha espiritualidade. Veja, eu sou padre dos padres do Santuário de Aparecida, então fui muito e vou lá. Mas o Juazeiro eu carrego como algo da minha infância, da minha família, da minha tradição. Lá na casa da minha avó, nunca me sai da mente que quando eu sentava no sofá estava lá a história do padre Cícero do Juazeiro. O homem que fez um bem, que pensou numa evolução que aconteceu. O Juazeiro ele é um lugar desenvolvido graças a esse homem franzino, que era um padre que tratava da fé, mas não deixava o desenvolvimento humano profissional para trás. Ele pensou em tudo. Ele tinha uma cabeça completa da fé e do desenvolvimento humano profissional. Uma frase que se o senhor tivesse para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Sejam felizes e sorriam mais. Eu acho que a vida tem que ter essa leveza. A gente vê, sobretudo nas redes sociais, as pessoas se degladiando, falando mal um do outro, preocupado com os pecados das pessoas. Viva a vida com naturalidade, deixe os outros viver a vida e viva a sua. Cuide do seu nariz, deixe o nariz do outro, sorria mais, seja mais feliz. Pronto. Eu costumo, você falou algo que é muito interessante. Eu costumo até dizer para as pessoas que me acompanham, o melhor conselho que eu recebi na minha vida até hoje foi: vá cuidar da sua vida. Pronto. Eu quis dizer assim, educadamente. Um rodeio bem grande, um rodeio grande quis dizer isso. Coisa boa. Padre, que honra tê-lo aqui. Dentre tantas as perguntas que eu externei ao senhor, qual a pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Acho que tudo já está tudo certo. Olha, eu fiquei feliz, muito feliz. Fiquei com medo no começo. Você sabe que esses lugares assim, esses ambientes, a gente às vezes é pego. Eu não me preocupo muito com o que a repercussão depois. Mas às vezes tem alguma coisa que a gente não está preparado para responder, mas naturalmente a gente vai fazendo. Eu fiquei muito preocupado de vir, não vou mentir não, porque não é um ambiente que a gente está sempre, né? E às vezes tem alguns temas que tornam aquelas coisas desagradáveis que ao invés de ajudar a contribuir, e eu tento, mesmo que seja um tema cabeludo, levar muito na naturalidade. E isso não é teatro, eu sou assim. Se eu tiver que responder qualquer coisa, eu respondo na lata. Se eu não souber, eu digo logo, eu não sei, e não tenho vergonha. Quem quiser me chamar de ignorante, o problema é de quem pensa. Eu sigo a minha vida desse jeito, porque acho que essa leveza me ajuda a viver mais. Eu quero chegar aos 100 anos. Coisa boa. Acho que pessoas azedas, elas vivem menos, porque fica preocupado com o problema dos outros, esquece o seu e ó. A irmã morte, como dizia São Francisco, leva ligeirinho. Eu me apego a uma fala, um vizinho meu, certa vez a gente comentando, né? E ele falou: meu amigo, a minha vida já tem problema demais para eu me envolver em problema alheio. Não é isso que eu penso. Padre, que honra, mais uma vez repito, tê-lo aqui.
levou muito o nível do DDI Podcast, é uma autoridade espiritual como o senhor Padre Duda, né? Que é um ícone para a nossa sociedade. Mas eu quero deixar as considerações finais para o senhor. Fique à vontade. Olha, eu agradeço de coração, sobretudo deixo um abraço ao Dr. Cleiton, que foi quem fez a indicação com a sua noiva, a Vitória, né? Isso, a Vitória, e agradeço você a oportunidade de não... aliás, de separar as coisas, mesmo se o padre, você tem a sua fé, isso não foi motivo, isso mostra o seu profissionalismo de escutar pessoas. Mas quem está à frente de um projeto como esse, a gente não pode colocar aquilo que é só o que eu quero ouvir, o que eu quero. Não, a gente escuta as pessoas e de forma que não se ofende, né? Nós não nos ofendemos em nenhum momento, mas você perguntou aquilo que é da minha vida e naturalmente eu fui respondendo. Então, acho que isso é muito louvável e eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui. Acho que muito mais do que uma coisa séria foi uma descontração. Isso é muito bom. Repito milhões de vezes, levar a vida com naturalidade é o melhor caminho, né? Então eu lhe agradeço de coração. Estamos à disposição para quando precisar. Coisa boa. Que honra. Mais uma vez, repito, ter o senhor aqui conosco. Eleve muito o nível do DDI Podcast e tenha certeza que o senhor adquire mais um admirador, né? Eu já o admirava pessoalmente. O Dr. Cleiton estava aqui, né? E nós conversávamos. Que honra, né? Pessoas boas que a gente consegue ter por perto da gente. E a áurea do Senhor, a paz de espírito, isso é notável. Eu que agradeço. Deus abençoe e que cresça cada vez mais esse espaço, que as pessoas possam apresentar críticas, projetos bons, aquilo que tem de bom para oferecer e também aquilo que não é bom também precisa ser escutado. A gente não pode escutar só o que quer e aquilo que é bom, né? Mas seja espaço aberto, que ajude as pessoas que acompanham a entender essa sociedade que você traz com uma forma tão dinâmica. Vem profissionais de várias áreas e abre o espaço para um religioso me falar também. Deus abençoe. Coisa boa. Muito obrigado, Padre. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas todas as sextas, quartas e quintas-feiras. Estamos por aqui às 20 horas. Então, meu muito obrigado. O episódio de hoje foi magnífico, né? Tenho certeza que inspirou a sua vida também. E é isso, né? O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. E eu tenho certeza que hoje você também foi impactado, assim como eu. Meu muito obrigado. E é isso. Valeu!